Reparo tecidual e cicatrização. A habilidade em reparar a lesão causada por lesões tóxicas e inflamação é crítica para a sobrevivência de um organismo. A resposta inflamatória a micróbios e tecidos lesados não serve apenas para eliminar esses perigos, mas também inicia o processo de reparo. O reparo, muitas vezes chamado de cura, se refere à restauração da arquitetura e função do tecido após a lesão, e ocorre por dois tipos de reações: regeneração do tecido lesado e formação de cicatriz pela deposição de tecido conjuntivo. O processo de regeneração ocorre em tecidos que são capazes de substituir células lesadas e retornar ao estado normal, por proliferação de células residuais não lesadas, e constitui a resposta típica à lesão em epitélios que se dividem rapidamente, como na pele e nos intestinos, e em alguns órgãos, principalmente no fígado. Já a reação por formação de cicatriz ocorre quando os tecidos lesados são incapazes de se regenerar ou se as estruturas de suporte do tecido são gravemente lesadas. O reparo ocorre por deposição de tecido conjuntivo, que é uma fibrose, que é um processo que resulta em formação de cicatriz. Embora a cicatriz fibrosa não possa realizar a função das células perdidas do parênquima, ela fornece estabilidade estrutural suficiente para tornar o tecido lesado hábil nas suas funções. Resumindo, uma célula normal pode sofrer dois tipos de lesões: lesão superficial ou lesão acentuada. Quando a lesão for superficial, ela consegue se recuperar pelo processo de regeneração. Entretanto, quando a lesão é acentuada, ela irá passar pelo processo de cicatrização. Os dois processos envolvem interações entre as células e a matriz celular e proliferação celular. A regeneração de célula e tecidos lesados envolve a proliferação celular, que é orientada por fatores de crescimento e criticamente dependente da integridade da matriz extracelular. Vários tipos celulares proliferam durante o reparo do tecido. Eles incluem as células restantes do tecido lesado, que tentam restaurar a estrutura normal, as células endoteliais, para criar novos vasos que fornecem nutrientes necessários ao processo de reparo, e fibroblastos, fonte de tecido fibroso que forma a cicatriz para preencher os defeitos que não podem ser corrigidos por regeneração. A proliferação desses tipos celulares é guiada por proteínas chamadas fatores de crescimento. Os fatores de crescimento estimulam as células a passar da fase G0 para a fase G1 e depois para as fases de síntese de DNA, G2 e mitose. De acordo com a sua capacidade proliferativa intrínseca, os tecidos do corpo são divididos em três grupos: tecidos lábeis, estáveis e permanentes. As células dos tecidos lábeis são continuamente perdidas e substituídas pela maturação de células-tronco e por proliferação das células maduras. Exemplo, as células hematopoéticas na medula óssea. As células dos tecidos estáveis são células que, em seu estado normal, possuem baixa atividade replicativa. Entretanto, essas células são capazes de proliferar em resposta à lesão ou perda de massa tecidual. Exemplo, parênquima da maioria dos tecidos sólidos, como fígado, rim e pâncreas. Com exceção do fígado, os tecidos estáveis possuem capacidade limitada de regeneração após a lesão. Já as células dos tecidos permanentes são consideradas terminalmente diferenciadas e não proliferativas na vida pós-natal. Exemplo, a maioria dos neurônios e as células musculares cardíacas. Assim, uma lesão ao cérebro ou ao coração é irreversível porque os neurônios e os miócitos cardíacos não se regeneram, resultando em cicatriz. Nos tecidos que se dividem, há um equilíbrio homeostático entre a replicação, a autorrenovação, a diferenciação das células-tronco e a morte das células maduras, totalmente diferenciadas. As células-tronco são caracterizadas por duas propriedades importantes: capacidade de autorrenovação e replicação assimétrica. A replicação assimétrica significa que, quando uma célula-tronco se divide, uma célula-filha entra na via de diferenciação e origina uma célula madura, enquanto a outra permanece como célula-tronco indiferenciada, retendo sua capacidade de autorrenovação. A autorrenovação permite às células-tronco manter uma população funcional de precursores por longos períodos de tempo. Basicamente, há duas espécies de células-tronco: células-tronco embrionárias, são as células-tronco mais indiferenciadas e que possuem extensa capacidade de renovação.
E as células-tronco adultas, também chamadas células-tronco teciduais, são menos indiferenciadas do que as células-tronco embrionárias e encontradas entre células diferenciadas dentro de um órgão ou de um tecido. Enquanto a função normal das células-tronco embrionárias é originar todas as células do corpo, as células-tronco adultas estão envolvidas na homeostasia do tecido. O reparo tecidual não depende apenas da atividade dos fatores de crescimento, mas também das interações entre as células e os componentes da matriz extracelular. Mas o que é a matriz extracelular? A matriz extracelular é um complexo de várias proteínas que se arranjam em uma rede que circunda as células e constituem uma proporção significativa de qualquer tecido. A matriz extracelular está em constante remodelamento. Sua síntese e degradação acompanham a morfogênese, a cura de feridas, a fibrose crônica, a invasão e a metástase de tumores. Funções da matriz extracelular: suporte mecânico, controle da proliferação celular, arcabouço para a renovação tecidual e estabelecimento de microambientes teciduais. A matriz extracelular ocorre em duas formas básicas: matriz intersticial e membrana basal. Matriz intersticial. Essa forma de membrana extracelular está presente nos espaços entre as células do tecido conjuntivo e entre as estruturas de suporte vasculares e músculo liso. Seus principais constituintes são o colágeno, elastina, proteoglicanos e outros elementos. Membrana basal. O arranjo, aparentemente ao acaso, de matriz intersticial no tecido conjuntivo torna-se altamente organizado em torno das células epiteliais, endoteliais e células musculares lisas, formando a membrana basal especializada, que se situa abaixo dos epitélios e é sintetizada pelo epitélio e as células mesenquimais subjacentes. Seus principais constituintes são o colágeno não fibrilar tipo 4 e a laminina. Os fatores que influenciam no reparo podem ser fatores extrínsecos ou intrínsecos ao tecido lesado, podendo reduzir ou ampliar a qualidade do processo reparador. Alguns exemplos desses fatores são a infecção, que é a causa mais importante do retardo da cura, pois prolonga a inflamação e aumenta a lesão local. A nutrição, tendo em vista que a deficiência de proteína e vitamina C inibem a síntese de colágeno e retarda a cicatrização. Os esteroides, porque inibem a produção de fator de crescimento transformador beta, TGF-beta, e diminuem a fibrose. E produção de matriz extracelular, pois a quantidade excessiva de colágeno pode gerar queloide. A cura de uma ferida cutânea é um processo que envolve a regeneração do epitélio e a formação de cicatriz de tecido conjuntivo. Dependendo da natureza do tamanho da ferida, a cura de feridas cutâneas pode ocorrer por primeira ou segunda intenção. A primeira intenção ocorre apenas ruptura local da membrana basal e morte de um número limitado de células do tecido epitelial e conjuntivo. Como resultado, a regeneração epitelial é o principal mecanismo de reparo. Já na segunda intenção, ocorre perda de células e de tecidos de forma mais extensa, como também a reação inflamatória mais intensa, com formação de tecido de granulação, acumulação de matriz extracelular e formação de cicatriz. Durante o processo de cura de feridas cutâneas, ocorre a recuperação da força tense. É resultante da síntese de colágeno que ultrapassa sua degradação e de modificações estruturais do colágeno. Também ocorre a fibrose em órgãos parenquimatosos, que denota a deposição excessiva de colágenos e de outros componentes da matriz extracelular. Entretanto, o reparo tecidual ocorre tipicamente após um estímulo nocivo de curta duração e segue uma sequência ordenada de etapas, enquanto a fibrose é induzida por estímulos nocivos persistentes. A regeneração dos tecidos pode ocorrer por meio de dois caminhos. A regeneração envolve a reparação completa da forma e da função. A substituição ocorre com tecido conjuntivo e envolve a formação de cicatriz. O reparo por tecido conjuntivo envolve a formação de tecido de granulação e deposição de tecido fibroso. Múltiplos fatores de crescimento estimulam a proliferação dos tipos celulares envolvidos no reparo. Por exemplo, o TGF-beta, que é um potente agente fibrogênico.